No dia 18 de janeiro, a gente lembra de uma figura cheia de mistério e coragem, Santa Prisca. A tradição diz que ela foi a primeira mártir de Roma, uma menina de só 13 anos que enfrentou um império. Mas quem foi ela de verdade? Hoje a gente vai mergulhar nessa história para separar os fatos da lenda e entender melhor esse verdadeiro farol luminoso lá do comecinho do cristianismo. Olha, a resposta para essa pergunta leva a gente para o coração da fé cristã primitiva. E a história de Santa Prisca é talvez o primeiro grande exemplo em Roma do que significava dar aquele testemunho máximo, a própria vida em nome da fé. Para a gente entender a importância da Prisca, primeiro a gente precisa decifrar o título dela, Protomártir de Roma. E isso não é só uma palavra, sabe? É uma declaração sobre o lugar dela na história. Um título que carrega todo o peso do sacrifício e de uma fé que não se abala, mesmo diante do poder do império. Protomártir quer dizer literalmente a primeira mártir. E no caso da Prisca, ela é celebrada como a primeira mulher de todo o Ocidente a dar esse testemunho final. Esse título coloca ela como uma pioneira, sabe? Aquela que abriu o caminho de coragem para muita gente que veio depois. E aqui a história ganha um toque poético, quase que providencial. O nome dela, Prisca, é um nome romano antigo que significa a primeira. Parece que o próprio nome dela já predestinava o seu papel nessa tradição, ecoando esse título de protomártir. Interessante, né? A tradição conta uma jornada de fé que é impressionante. Imagina só, tudo teria começado quando ela tinha 13 anos e teria sido batizada pelo próprio apóstolo Pedro. Vivendo em Roma, lá no século I, a fé dela, inabalável, a colocou em confronto direto com o império. A lenda diz que ela passou por torturas terríveis, foi jogada no fogo, enfrentou leões e sobreviveu a tudo isso, de forma milagrosa. No fim, seu testemunho foi selado quando ela foi decapitada, se tornando um símbolo de força para toda a comunidade cristã. Bom, uma história tão antiga e tão poderosa, claro, sempre levanta uma questão fundamental para os historiadores. Como é que a gente separa o fato histórico da lenda, daquela devoção que foi crescendo e florescendo ao longo dos séculos? Então, um dos maiores desafios para investigar a vida de Santa Prisca é que o nome dela é muito parecido com um de outra mulher importantíssima da igreja primitiva. E isso levou a séculos de debate. Será que a gente está falando de uma pessoa só ou de duas mulheres cujas histórias acabaram se misturando com o tempo? Vamos esclarecer isso, porque é bem importante. De um lado, a gente tem a tradição de Prisca, a jovem mártir, uma história focada no sofrimento e no sacrifício. Do outro lado, a gente tem a Priscila da Bíblia, esposa de Áquila, uma líder, uma missionária tão respeitada que o próprio apóstolo Paulo elogia ela nas cartas dele. O que muito provavelmente aconteceu é que, com o passar dos séculos, as histórias dessas duas mulheres, com nomes quase iguais, foram se entrelaçando na memória do povo, criando uma única figura lendária. Mas aqui está o ponto principal. Independente de onde a história termina e a lenda começa, a figura de Prisca como mártir se tornou um farol. Para os primeiros cristãos, que enfrentavam perseguições brutais, a devoção a ela não era sobre ter uma precisão histórica milimétrica, era sobre inspiração. Ela era um símbolo real de coragem que fortalecia a fé da comunidade. Mas o legado da Prisca não vive só nos textos antigos, não. Ele está literalmente gravado em pedra. Para a gente encontrar a próxima pista, a gente precisa ir para Roma, lá no Monte Aventino, onde uma das igrejas mais antigas da cidade guarda segredos fascinantes debaixo do chão. O que os arqueólogos descobriram ali é fascinante. A igreja de Santa Prisca foi construída bem em cima das fundações de uma casa romana antiga. E a tradição local, que foi passando de geração em geração, diz que era nessa casa que São Pedro ficava e batizava os primeiros convertidos. E para completar, encontraram artefatos como um vaso antigo que se acredita ter sido usado nesses batismos. De repente, aquela tradição que era só falada ganha um peso real, sabe? Conectando esse lugar físico diretamente à era dos apóstolos. No final das contas, seja qual for a mistura de história e lenda, o papel de Santa Prisca é inegável. Ela se tornou exatamente isso, um símbolo poderoso da fé cristã e, o que é fundamental, do papel central das mulheres no testemunho e no martírio no Ocidente. E assim que ela fica na memória da igreja, a primeira. Uma jovem que, segundo a tradição, se levantou contra o poder de um império por amor à sua fé. E ao fazer isso, ela não só deu o seu próprio testemunho, mas abriu um caminho de coragem para inúmeras outras pessoas ao longo dos séculos.
E a história de Santa Prisca, no fim, deixa a gente com uma pergunta bem importante, né? Como é que essas narrativas de coragem, mesmo quando elas se misturam com lendas, moldam a nossa fé e a nossa memória? Talvez o poder de uma história não esteja só na precisão dos fatos, mas na capacidade que ela tem de nos mostrar do que o ser humano é capaz em nome daquilo que acredita. E essa inspiração talvez seja a verdade mais importante de todas.